Olá, gente, tudo bem? Eu aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo de administração, toda trabalhada na tendência do tie-dye, né? A nova moda, bem blogueirinha, a professora de vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Continuando a parte teórica da administração, nós vamos falar sobre as teorias administrativas, certo? E nós temos 9 teorias administrativas que eu vou apresentar aqui para vocês. É um conteúdo assim um pouquinho, ele requer leitura, tá? Eu vou colocar os slides para vocês na plataforma e aí vocês vão dar uma lida, porque é um conteúdo que realmente requer leitura, certo? Então, assim, a primeira teoria que eu trouxe para vocês aqui foi a teoria da administração científica, certo? Essa teoria, gente, ela é de um cara que se chama Frederick Taylor, tá? Por isso, a teoria da administração científica, ela também é conhecida como Taylorismo, tá? Tanto posso falar administração científica como posso falar Taylorismo, mesma coisa, certo? Então, o que foi que o Taylor estabeleceu? Ele estabeleceu que a produção pode e deve ser um processo padronizado, né? Então, ele estabelece a padronização no processo de produção. Além disso, também ele quer evitar desperdício de tempo e de esforço humano, né? Ou seja, o que ele quer? Ele quer que as pessoas produzam mais em cada vez menos tempo. Né? É aquela questão da eficiência e da eficácia que eu falei para vocês na última aula, sendo que de uma forma, né, como era cobrado antigamente, que não existiam leis trabalhistas, né? Então era produza, produza, produza. Isso é o que vocês podem observar no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Caso vocês tenham interesse, né, tem disponível no YouTube também o filme, certo? Então, assim, acho que alguns já assistiram, né? E ele trabalhava como se fosse a peça de uma máquina, né? E, na verdade, todos nós somos seres humanos. Então, continuando aqui, ele também estabelece a divisão de responsabilidades, né? Até hoje em dia a gente tem isso. Mas o que o Taylor diz? O Taylor diz que os operários eles deveriam ser escolhidos de acordo com a sua aptidão para a realização da tarefa, certo? E aí dessa forma ele poderia fazer a tarefa da melhor forma possível, ok? É o que a gente vê hoje em dia nessa questão de eu trabalhar com algo que eu tenha afinidade, tá? Outra coisa que o Taylor estabelece é a questão da remuneração com base no processo de produção. Ou seja, eu só vou ganhar bem se eu produzir bem, né? Hoje em dia a gente tem aí a CLT, mas ainda assim a gente tem algumas lojas que tem metas a bater, né? Por aí vai. Então o Taylor, ele fala dessa questão de você ganhar com base no processo de produção. Ou seja, se você não produzir, você não ganha. Ok, gente? Então, dando continuidade aqui, espero que tenha ficado tudo ok. A próxima teoria é a teoria clássica. E a teoria clássica é de um cara muito conhecido da administração, que se chama Fayol, Henry Fayol, certo? Ele paternizou essa teoria clássica. E é nessa teoria clássica que nós vamos ter 14 princípios básicos, tá, gente? 14 princípios. Memorizem isso, né? Então, quais são esses 14 princípios, professora? Nem caberia aqui no quadro, né? Mas tá tudo nos slides, tá, gente? E você que caso esteja me assistindo aí no YouTube e queira acesso aos slides, também pode me pedir nos comentários, deixando seu e-mail que eu possa enviar, tá? Então, esses 14 princípios básicos são, primeiro, a divisão de trabalho, né? Cada um vai ter a sua função. Segundo princípio, autoridade e responsabilidade. Não é irresponsabilidade, tá? É responsabilidade. Certo? Então, ou seja,
Aqui é a questão de eu ser um funcionário responsável e que eu sempre vou ter um supervisor, né? Eu sempre vou ter uma pessoa acima de mim para que eu cumpra ordens, certo? Então, essas ordens devem ser obedecidas, é isso que essa teoria estabelece, tá? Também é mais uma coisa que a gente vê até hoje em dia, porque hoje em dia também a gente tem nossos supervisores, né? Enfim. Unidade de comando. Terceiro princípio. Unidade de comando diz que um funcionário deve receber ordens apenas de um chefe. Né? Cada um vai ter o seu supervisor. Na prática, principalmente se vocês forem trabalhar como jovens aprendizes, isso já é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Por quê? Porque o jovem aprendiz, né, parece que todo mundo quer mandar nele. Eu já fui estagiária e todo mundo queria, né, mandar em mim, eu sei como é isso. Então, é isso que diz essa unidade de comando, tá? Mas é teórica, né, como eu digo para vocês. Bem, outro princípio é a unidade de direção. O que é a unidade de direção? Diz respeito a plano de atividades para grupos, né? Ou seja, eu dividi a minha equipe, né? Eu dividi em grupos de trabalho para cada grupo desenvolver uma atividade. Disciplina. Disciplina aqui eu não estou falando da disciplina de administração, da disciplina de português, de matemática, não. Eu estou falando da disciplina no sentido do seu comportamento. Nós já falamos sobre isso desde a questão do relacionamento interpessoal, desde aquela aula do comportamento na entrevista de emprego, né? Eu já venho dando esse conselho para vocês há muito tempo. Então, a disciplina que a gente fala aqui é em relação ao comportamento, tá? E aí ele vai defender isso, essas regras de conduta no trabalho, ok? Prevalência dos interesses gerais, né? Dos interesses gerais dos funcionários. Remuneração, melhor parte, né? Ninguém quer trabalhar de graça, ninguém é relógio, né? Ninguém é escravo, então a gente quer ser remunerado. E desde essa época também já existia a remuneração, só não existia a CLT, tá? A senhora está falando tanto em CLT, o que é essa CLT? É a legislação trabalhista, que nós vamos ver mais pro fim do curso, ok? Centralização, que diz respeito às decisões que são tomadas por autoridades, entre aspas, né? As decisões dentro da empresa, elas devem ser tomadas pelos seus chefes. Na entrevista com a Bia, né, a gente estava falando que você pode, às vezes é bom quando você toma decisão, mas para você tomar a decisão, você precisa ter autonomia do teu chefe para isso, certo? Hierarquia. Hierarquia é outra palavra que vocês vão ouvir falar muito, né? Que a gente também já comentou sobre isso no começo do curso. E a hierarquia diz respeito aos cargos que existem dentro da empresa, certo? Ordem. Do mesmo jeito que tem que ter disciplina, tem que ter ordem, organização. Equidade, né, que diz respeito à justiça dentro da empresa, e é isso que vai justificar a lealdade do meu funcionário na minha empresa. Estabilidade, gente, hoje em dia todos nós corremos atrás dessa bendita estabilidade, todos nós queremos a estabilidade, a tão sonhada estabilidade, né? Então, como é que a gente faz para conseguir essa estabilidade? Vai depender do sonho de cada um, né? Eu vi pelas perguntas que vocês fizeram para a Bia que alguns têm intenção de montar o próprio negócio, né? Então, para alguns, a estabilidade está em ter o seu próprio negócio, ter a sua própria empresa, ser empreendedor. Para outros, a estabilidade está em ter uma carteira assinada que te dá direitos, né? A salário, férias, 13º, se você for mulher, a licença maternidade, por aí vai, né? Todos esses direitos que estão envolvidos quando você tem uma carteira assinada. Diferente dos trabalhos, digamos assim, terceirizados, que os funcionários não têm carteira assinada, então eles não têm esses direitos,
certo? Então também há a outra opção que eu acho que é a mais em jogo atual, que é o concurso público. Muitas pessoas ainda sonham com isso, né? Porque o concurso público, principalmente nessa época de pandemia, né? Ele traz estabilidade, quer queira, quer não queira, né? E nessa época de pandemia a gente sabe que muitas pessoas perderam os empregos, muitos empreendedores de pequenos negócios tiveram que fechar os seus negócios, mas quem é concursado não perde seu emprego, né? Que era o medo de muita gente perder o emprego. Então, para alguns, a estabilidade está em um concurso público. Então, você também pode querer ver alguma área que te interesse, né? Algo que você goste para você fazer esse concurso, certo? Vai depender de cada um de vocês, né? O que você considera estabilidade, né? Isso não é uma regra. Mas na época aqui também já se falava em estabilidade. Iniciativa. Iniciativa é a mesma coisa de proatividade, né? Aquele funcionário que toma a decisão ou toma a iniciativa e resolve algo antes mesmo que peçam para que ele faça esse algo, né? Você vai ver, já está feito. Isso é ótimo, as empresas adoram isso. E, para concluir, o espírito de equipe, tá? Você precisa saber trabalhar em equipe dentro da empresa. Ah, professor, eu sempre gostei de fazer meus trabalhos sozinho. Não dá, gente, dentro da empresa não existe isso. Dentro da empresa você não vai ter essa opção. E você, gostando ou não das pessoas que trabalham com você, você vai ter que saber trabalhar em equipe, tá? Porque você não tá sozinho lá dentro, você vai ter a sua função, vai ter o seu cargo, mas o trabalho sempre é realizado em equipe, certo? Concluímos aqui mais uma teoria, espero que não tenha ficado dúvidas. Caso fique dúvidas, pode deixar o seu comentário aí, certo? Então a próxima teoria é a teoria neoclássica. A teoria neoclássica, gente, ela é de um cara que se chama Peter Drucker, que também é outro cara muito conhecido na administração. Inclusive, se eu não me engano, na aula passada que eu trouxe os conceitos de administração, eu apresentei um dos conceitos dele para vocês, né? Porque ele também é muito falado, muito lido, né? Existem muitos livros aí na administração são dele. Então, aí o que ele vai falar? Ele vai falar na questão da prática da administração, de você ter o destaque na prática da administração, mas você praticar e não só praticar, você praticar para trazer resultados para a empresa, que no final das contas o que é que toda empresa quer? Resultado, né? Se você trabalhar com vendas, ela vai querer vendas, se você trabalhar no salão de beleza, ela vai querer muitos clientes lá. Então, enfim, resultado é o que toda empresa quer, né? Então ele vai falar disso, certo? Além, é claro, de retomar a abordagem da teoria clássica que eu apresentei para vocês, estabelecer normas de comportamento dentro da empresa e focar na questão dos objetivos, para que esses objetivos sejam alcançados, certo? Ok? Próxima teoria que eu vou apresentar aqui para vocês é a teoria da burocracia, certo? E a teoria da burocracia, ela é daquele carinha que vocês estudam na sociologia, né? Vocês lembram? Aí, eu socióloga, eu sempre tenho que puxar pro meu lado, não tem jeito, né? Vocês lembram dos 3 carinhas? O Karl Marx, o Weber e o Durkheim? Pronto. Então, essa teoria é do Max Weber, certo? E ele veio com essa teoria na obra que ele lançou, que se chama Economia e Sociedade, tá? Então, aqui nessa teoria, o Weber vai definir da forma dele o termo burocracia. Porque assim, quando a gente fala em burocracia, a gente costuma lembrar algo chato, algo demorado, algo que envolve muitos papéis, processos, etc, etc, etc.
né? Então, o que o Weber dizia dessa questão de burocracia? Para ele, a burocracia é você respeitar as regras e os regulamentos que existem dentro da empresa, certo? E ele diz também que toda empresa vai ter sua legislação. Gente, qualquer empresa, isso vale para hoje em dia também, qualquer empresa que você vai trabalhar, vai existir regras e vai existir uma legislação própria, tá? Você vai receber essa legislação, você vai assinar, ter consciência que leu essa legislação, certo? Então, muitas empresas trabalham sim com essa legislação também. E aí ele fala dessa legislação, né, dessa questão das normas, dos regulamentos e de você respeitar as hierarquias que existem dentro da empresa, né? Ou seja, você ter disciplina, você ser comportado e você respeitar as hierarquias que tem dentro da empresa, certo? Então, gente, como eu falei, são muitas teorias, né? A próxima teoria é a teoria estruturalista, né? Essa aqui dá para explicar de forma bem rápida e bem simples. O que ela vai falar? Ela destaca a organização como um sistema aberto. A organização é a empresa, tá, gente? Como um sistema aberto que se relaciona com outras empresas, além de se relacionar com o ambiente externo. Externo é do quê? Fora, né? Ou seja, fora é tudo que está fora da minha empresa. Quando eu monto a minha empresa, quando eu tenho a minha empresa, ela não é só ali dentro, só o meu mundo, só os meus funcionários, só as minhas vendas. Não, eu preciso do externo. Por quê? Porque eu preciso de um bom marketing para atrair quem? Os clientes, que também vão vir de fora, né? Nessa época de pandemia, então precisou-se de N estratégias para não perder os clientes e para não fechar, né? Outra questão, a parceria. O que a gente vê muito hoje em dia? A gente vê muito no Instagram os sorteios. Se vocês repararem, esses sorteios no Instagram, as empresas não são boas. Não é assim, 2 salões de beleza para fazer um sorteio. Não. É um salão de beleza, uma loja de acessório, uma loja de roupa, uma loja de sapato, por exemplo. E aí você tem que seguir as 4, pegar a foto oficial, comentar, marcar os amigos e tal. Nisso, ambas ganham seguidores, né? Ambas fazem o seu marketing, realizam o sorteio, cada uma dando um produto, né? E no caso do salão, um serviço. Mas onde é que eu quero chegar? Elas não concorrem entre si, elas não são concorrentes. Então é muito legal mesmo essa questão das parcerias, tá, gente? Gente, tem empresas que tem 10, 15, 20 mil seguidores, que às vezes, né, uma empresa pequena manda uma pizza, vamos supor, e aí essa empresa divulga. Do nada, o que acontece? Do nada, essa empresa ganha vários seguidores, né? Então, assim, esse jogo de parcerias, essa coisa, que tem muito com as blogueiras também, isso é muito interessante, tá? Então, ou seja, você vai se relacionar, você vai precisar se relacionar com o mundo externo, com o ambiente externo, ok? Próxima teoria é a teoria das relações humanas, né? Como o nome já fala, relações humanas. Então, ela vai pensar nos trabalhadores, né? Ela se aprofundava no conhecimento das atividades e sentimentos dos trabalhadores, estudando a formação de grupos, certo? Deixando de tratar o trabalhador de forma mecânica.